Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição, mais um episódio do Aquele Podcast. Podcast que você sabe, a gente vai trazer sempre empreendedores, empresários, pessoas que vivem o dia a dia dos seus negócios para contar pra gente o caminho do sucesso, os tropeços, os desafios e, obviamente, a maneira como ele dialoga e leva a sua empresa, o seu negócio, a sua empresa de serviço ou de produtos à frente. E como eu falei, a gente sempre vai trazer pessoas que não são aqueles que ouviram falar, que leram no livro, que souberam por alguém. De fato, são as pessoas que estão ali, skin on the game, com a mão na massa, para compartilhar algum aprendizado com muito valor para a gente. Eu sou Michel Tawil. E eu sou Cheryl Zulay. E eu queria começar pedindo que você já ative o sininho, já siga a gente aqui no Instagram, já siga a gente no Spotify ou no YouTube, seja lá onde você está trazendo a gente no seu carro, indo para o trabalho, voltando para casa, na academia, dando aquele migué na esteira, ouvindo um podcastzinho, ouvindo a gente, ou enfim, arrumando a casa, seja lá onde você estiver. Compartilhe esse momento com a gente também, curte aqui para a gente continuar trazendo sempre pessoas legais e continuar também investindo o nosso tempo, a nossa boa vontade de compartilhar bons pensamentos e bons insights com você e com a galera. Começar também agradecendo aqui, falando dos nossos principais apoiadores, patrocinadores que abraçam essa ideia com a gente, que fazem isso aqui se tornar possível com mais força. O primeiro deles é o Wake Commerce. Se você tem uma plataforma, se você tem um negócio, sabe que a internet é a rua mais movimentada do mundo. E a Wake Commerce é um ecossistema muito robusto, muito completo para que você tenha o melhor site possível para o seu negócio. A gente era da Vetex, uma outra plataforma, a gente migrou para a Wake recentemente, ao longo desse ano de 2025, e está sendo muito bom, está sendo muito feliz a nossa experiência de poder contar com desde o Wake Experience, que faz todo o diálogo de disparo de e-mail marketing, né? Toda a parte de influenciadores. A gente fez hoje mais de 35 influenciadores na campanha agora de lançamento do verão, que está sendo um sucesso através da plataforma da Wake. Também o Wake OMS, você que tem múltiplos canais de venda, múltiplas lojas, sabe que omnicanalidade não é tendência, é pendência. A gente viu na NRF esse ano, um episódio que a gente gravou, multicanalidade, cliente no centro, então a Wake vai te ajudar com isso também. Então, se você tem uma necessidade em algum desses pontos que eu comentei ou quer conhecer um pouco mais, pode entrar aqui no QR Code que está aqui em cima, em algum lugar dessa tela. Vai ter link, tem link na descrição, tem QR Code na tela. Link na descrição, fala com o Nigis, fala com a turma lá, fala assim, ó, eu vi no Aquele Podcast, falou que eu vou ter um atendimento especial e um preço diferenciado. Pode ir lá compartilhar isso com o pessoal, com o time comercial, que você vai ter de fato um bom desconto e um bom atendimento. E o nosso segundo patrocinador parceiro é a CRM Bônus. Não existe negócio sem CRM, não existe negócio sem você de fato extrair valor da sua base de clientes. Se você não cadastra cliente, amigo, você está fadado ao fracasso, né? A gente sabe que é 7 vezes mais barato você atingir o mesmo cliente que já comprou de você do que você conquistar um cliente novo. E a CRM Bônus é o maior ecossistema de CRM da América Latina. São milhares de clientes ativos, são milhões de pessoas atingidas diariamente através dos contatos. Então, assim, é o popular gift back lá, o cashback, quando você compra, recebe um SMS para voltar. Isso é um dos produtos da CRM Bônus também. Tem parceria com a Azul Linhas Aéreas, tem a parceria com Sem Parar, tem parceria com Safra Pay, são diversas as maiores empresas do Brasil que estão lá dentro. Então, e o nosso ouvinte tem garantias, né? Com certeza. Já que está aqui com a gente, se quiser mais iniciativa de CRM, acompanha um episódio que a gente gravou com o Gus, que é um vice-presidente de marketing lá. E aí você tem o seguinte, a gente sabe que empreender é sempre um risco, a gente não quer que você corra risco. Você contratou a CRM Bônus, usou durante 90 dias, se não cresceu 10% do seu faturamento, avisa lá, fala assim, quero meu dinheiro de volta, que eles vão te devolver 100% do dinheiro que você investiu neles. Fala que viu aqui no Aquele Podcast, é uma condição especial para você. Então, se não crescer 10%, seu dinheiro está de volta. A gente é cliente há 6, 7 anos dessa CRM Bônus, a gente tem uma recorrência lá, a cada R$100 que a gente dá de bônus, 4,16 voltam, R$416 voltam a cada R$100 que a gente dá. De fato, muda o seu ponteiro, faz com que você traga informação para o seu negócio. Então, obrigado CRM Bônus, obrigado Wake Commerce. Você pode mandar mensagem lá falando que você viu aqui, que você vai ter um desconto e um atendimento super especial. Dito tudo isso, vamos começar o episódio de hoje, que eu falei, cara, quando o Michel trouxe o tema, eu falei, cara, é um varejo, um varejo diferente, pouco explorado, que existe um tabu em volta dele. Com muitas dúvidas. Muitas dúvidas, com certeza. Hoje vamos mergulhar em um universo pouco falado, mas faz parte da vida de todos nós, o setor funerário. Nosso convidado de hoje, Leonardo Martins, presidente do Sindicato das Empresas Funerárias do Rio de Janeiro, à frente da Real Pax, um grupo que atua com serviços funerários e planos. Ele é um empreendedor que transformou um negócio familiar em uma operação sólida, trazendo inovação para o segmento marcado por desafios
únicos. Vamos falar de como é empreender em um mercado tão sensível, as mudanças que vêm acontecendo nesse setor e como construir um propósito em um momento que mexe tanto com as emoções das pessoas. Seja muito bem-vindo ao nosso Aquele Podcast. Obrigado aí pelo convite. Muito feliz por estar aqui. O Michel é um amigo. Fiquei muito feliz na hora que eu recebi o convite lá pelo WhatsApp. Muito legal. Obrigado. Pô, tamo junto demais. É um assunto, cara, que, como a Sharon começou falando, e você vive isso no dia a dia, sabe que é tabu. E quando eu vi, eu falei, cara, o Léo tem um tema que é curioso pra muita gente, que é tabu pra muita gente, e eu, na pessoa física, sem a cadeira e sem o crachá, falei, cara, eu conversaria horas sobre isso, porque, de fato, é muito curioso, assim, desde da onde surge isso, que é um negócio, as pessoas só lidam com isso no pior momento da vida, no momento mais trágico, mais triste da vida. É um assunto que as pessoas não gostam de conversar sobre, é um tabu mesmo, né? Você não quer falar sobre morte. Acho que na nossa educação a gente não lida sobre isso, até falar sobre vida e morte, né? O momento é muito difícil. Então eu tenho aqui um calhamaço de dúvidas para a gente falar. Bora. E trazer esse assunto com um olhar de empreendedorismo e de negócio. Então vamos começar do início. Quem é o Léo, né? Além de tricolor, além da parte importante, da associação comercial, do associativismo, que você é muito atuante. Inclusive, a gente esteve junto lá na NRF falando sobre negócios num momento totalmente disruptivo para um setor, né? E principalmente sobre a Realpax e sobre os planos e como é que funciona o ecossistema desse momento da vida tão, entre aspas, doloroso, né? Do cliente. Então, conta do início aí quem é o Léo e como é que entra nessa história da Realpax. Cara, o início ele é, como é que eu vou te dizer assim, inesperado, até porque ainda que seja uma empresa familiar, né? Eu não tinha a menor pretensão de estar nesse negócio, não era o que eu queria para mim. Eu fazia faculdade de informática, depois virei DJ, depois fui convidado para trabalhar com meu pai numa oportunidade de trabalhar com ele numa funerária que ele tinha acabado de comprar. E aí vão acontecendo inúmeras coisas, eu vou me apaixonando pelo setor, pelo negócio, e vou deixando aquela minha paixão absurda por ser DJ de lado, né? A coisa vai crescendo, vai avançando, e eu mergulho de cabeça, né? Vou entendendo como o mercado funciona. Era na época que eu entro, um mercado totalmente diferente do que é hoje, né? Naquela época eu ia para o banco, eu pagava a conta, eu atendia, eu fazia todo o processo. E hoje é totalmente diferente. A gente já olha para o negócio com o status de um grande negócio, todo setorizado, com financeiro, com DP, com RH, né? Olhando a empresa como os grandes negócios hoje são geridos com... Já estamos falando de ter um CEO lá, enfim. Maneiro. Porque isso hoje é a nossa realidade, é o que a gente conseguiu enxergar e como a gente quer carregar a empresa daqui para frente. Então, assim, não foi uma coisa assim organizada, né? Meu pai, comprei uma funerária, vou ser um empresário do setor funerário, meu filho vai virar um empresário do setor funerário. Não era isso. Meu irmão é engenheiro, por exemplo. Mas explica só agora, ver uma dúvida. A funerária não é o cemitério? Não, a funerária é quem realiza toda aquela preparação de atender a família. E aí você faz parceria também com os cemitérios? Sim, a gente acaba usando os cemitérios para poder fazer o sepultamento, que é onde a gente entrega ali o serviço final, né? Entendi. Porque é legal a dúvida. Super, porque não... Sim, eu acho que a gente pode exemplificar a dúvida do seguinte. Vamos lá. Uma pessoa faleceu, para não citar o nome de ninguém. Sim. Uma pessoa faleceu. Ela vai começar a entender o processo sobre o trâmite de enterro. Que é super burocrático, tá? Porque eu tive que cuidar de um... Com a gente, com a funerária. Isso. Aí ele liga primeiro para você. Vou ligar para a Realpax. Então, se alguém falecer da sua família, você vai ligar para a Realpax. Isso. E aí eu escolho o cemitério, ou tem que ser um cemitério parceiro já destinado? Não, escolhe. Você pode escolher o cemitério que você quiser. Jardim da Saudade ou qualquer outro. A gente tem algumas parcerias, obviamente. A gente tem algumas
indicações, né? A gente acaba avaliando ali proximidade, né? Custo, todo esse padrão histórico familiar, e aí dá a opção que seja mais... Existe família que já comprou jazigo, já Sim. tem. Se eu tiver o meu jazigo, eu posso escolher a Realpax para fazer... Com certeza. E Uma aí... coisa não está vinculada à outra. Legal. Esclarecendo como modelo de negócio, então, o local, né, o cemitério é um negócio gerido, que tem seu dono, né, ou é um público, existe tem público, cemitério tem privado, público também, privado. E aí, quando a pessoa falece, ela tem que fazer a certidão, tem que ir num cartório para fazer a certidão de óbito. Você resolve hoje isso? A gente faz tudo. Então, eu vou ter que contratar o cemitério e vocês. Vocês vão lidar com tudo. Você ele contrata a funerária e eu faço essa intermediação com o cemitério. Com tudo. Isso. E aí você paga pro cemitério, paga vocês, e aí com vocês tem a questão da urna, tem a questão de documentação, da remoção, da logística. Remoção do corpo, logística disso. Desde a urna, passando pela documentação, flores, da organização, a gente é um concierge, vamos chamar assim, nesse momento. Então a gente organiza tudo. A gente sempre teve uma premissa, eu aprendi quando eu entrei nesse negócio, que a gente é contratado para resolver tudo. Que é possível, obviamente. Tem coisas que são... legislação impede. Porque assim, no Brasil é um lugar como se fosse um cerimonial também, né? Um cerimonialista ali do enterro. Sim. Nos Estados Unidos teria uma comida ali... Já em alguns funerais. Até existe. Em alguns funerais já existe, inclusive, essa solicitação de botar uma comida. Há pouco tempo a gente fez um. Nós não fizemos, né? O catering. O próprio esposo da pessoa já tinha organizado toda essa parte ali de buffet, até porque ele tinha uns conhecidos. Foi na casa, inclusive. Mas a gente, de vez em quando, tem essas solicitações. Deve ter muita curiosidade, muita coisa engraçada. Tipo, o cara pede uma banda de pagode no enterro. Será que tem? Há pouco tempo, sim. Uma amiga, inclusive, né, que estava doente, e aí o pessoal me ligou, olha, a única exigência que a gente precisa é de um local espaçoso, porque a exigência dela era um grupo de pagode, que ela não queria um sepultamento, um velório triste. Tá bom, vamos correr atrás. Então, você é um concierge de todo aquele momento assim, que cuida de todo o trâmite. Isso. E aí eu organizo tudo com vocês. Sim. Se alguém faleceu, quiser comprar uma coroa de flores para prestar, eu vou ligar na Realpax. A gente, inclusive, tem esse atendimento, esse setor dentro da empresa. A gente atende grandes empresas, inclusive, que às vezes não tem... tem várias unidades em vários estados e quer mandar uma coroa fora do Rio de Janeiro, e liga pra gente, a gente contacta um parceiro lá e faz esse trabalho. Então, seu pai era um empresário, era um executivo de uma outra empresa. Sim, trabalhava numa outra empresa. E aí ele decidiu comprar... Eu acho que o legal é o início de tudo. Então, ele sai do negócio. Ele sai e vai para o mercado para empreender, né? Porque ele não era um empreendedor naquele momento. Isso em que ano, mais ou menos? 92, por aí. 32, 33 anos atrás. E aí ele começa a ver algumas oportunidades. O meu avô, pai dele, trabalhava numa funerária, não era dono, e apresentou a oportunidade. Aí meu pai viu aquilo aí como uma oportunidade de negócio e ele foi e comprou essa empresa que, inclusive, que a gente está até hoje. Já tinha esse nome, não? Esse nome muda? Não, esse nome vem depois. Vem 2008 para 2009. 2007 e 2009. E aí o meu pai, ele compra essa empresa e aí ele começa a entender como funciona e começa a desbravar. Aí ele sai de uma para duas, de duas para três, e ele começa a comprar outras funerárias e começa a gostar desse negócio. E ali... a gente começava a entender de forma no dia a dia que a coisa estava dando certo, né? Porque aí a gente sai de onde a gente morava em Cascadura, vem morar em Jacarepaguá, né? Então assim, a coisa cresce começa de vida, a crescer, sobe de poderio financeiro. Isso. Mas sempre tudo ali muito ajustado, nada muito... não. Extravagante. Não, esquece, isso aí nunca. E aí ele é assim que ele entra no negócio. E qual o momento que eu entendo que vira, quando deixa de ser também a questão só pontualmente do funerário, o plano, né? Porque a gente passou recentemente agora por uma questão que a gente perdeu alguém próximo, e aí eu conversando com um funcionário lá de casa,
que é a questão do plano funerário, como que isso é muito importante, a dignidade de enterrar de quem se organiza para isso, porque é caro, né? Então se você não... Sim. E como isso na classe C mudou, todo mundo assim, mas muita gente vê que é importante ter e contratar. Isso também muda o jogo do business como um todo, né? Então, o plano, ele já era uma realidade, né, desde de muito tempo. Ele já era um produto que existia, mas era um produto tão comum, né? E aí, por diversos fatores do mercado, até mesmo por uma mudança, né, de mercado, porque você tem hoje a funerária como uma prestadora de serviço eventual, e o plano funerário, pro negócio, ele te dá uma recorrência. Isso te permite você fazer um planejamento a curto, médio e longo prazo, fazer investimento, enfim. Mas o mercado não olhava dessa forma, né? Primeiro que era um tabu você falar de morte. Você tinha ali... como é que você vai vender um negócio para você pagar, né? E você só vai usar quando você morrer? Ninguém queria comprar isso, né? Então isso já era uma primeira barreira. Segundo, que o ticket médio de um plano funerário é totalmente diferente de um ticket médio de funerário. Você tem um serviço funerário que ele tem um valor agregado maior, até porque você está vendendo um serviço ali de imediato, na ponta de urgência, e o plano funerário você tem um ticket médio menor que você vai ganhar na escala, né? Então isso é um outro ponto. Então existia essa barreira e esse desconhecimento de como esse negócio fazia sentido a médio prazo, porque você vai vender negócio de R$50 hoje, R$50 amanhã. Como é que isso engorda o teu faturamento ao ponto de ser um negócio interessante? Calma aí. Eu sei que você está gostando do episódio, mas a gente tem um recado para te dar. A gente queria te convidar a conhecer e também agradecer os 2 principais apoiadores, patrocinadores da nossa iniciativa aqui do Aquele Podcast. O primeiro deles é a Paga Leve. Não sei se você já conhece, eu te convido a conhecer. A Paga Leve é o Pix parcelado, o Buy Now, Pay Later, BNPL. O que é isso? Você que tem um e-commerce ou uma loja física sabe que o Pix não está só na cabeça das pessoas, está no bolso também. E eu tenho certeza que você gosta de receber no Pix, o dinheiro ali no ato. A Paga Leve consegue fornecer um crédito para o seu cliente que ele vai conseguir parcelar em 4 vezes no Pix na sua conta. Então você não precisa ter chargeback, não corre o risco de ter chargeback, não precisa passar pela análise de risco desse cliente, tanto no e-commerce como na loja física, aumentando o ticket médio da sua compra e não tendo risco nenhum de inadimplência no seu recebimento. Então a Paga Leve tem uma super promoção, inclusive. Se você fechar com eles dizendo que viu aqui no Aquele Podcast, você tem 100% do MDR zerado, ou seja, a taxa que você pagaria é 0. Então, degusta, prova, experimenta a Paga Leve, faz com que o Pix parcelado seja uma melhoria na sua experiência de cliente e depois conta pra gente o que você achou. E não acaba por aí, né? Tem mais. E o nosso segundo parceiro, apoiador, patrocinador é a Data System. É um RP muito completo, não só com mobile, para o seu PDV, com BI, trazendo informação para a sua tomada de decisão. Você que é varejista de moda, você que é varejista de calçado, acessório, precisa ter um bom RP para ser seu parceiro. Não só para tirar venda, não só para imputar nota fiscal, mas também, como eu disse, fornecer dados para a sua tomada de decisão. Então eu convido a vocês a conhecer a Data System também e tem uma oferta, assim como a Paga Leve. A Data System falou o seguinte: quem fechar através do Aquele Podcast é 0 de investimento para migrar para a gente. Então, milhares de reais de desconto para você implementar a Data System no seu RP, implementar a Data System na sua empresa e começar a tomar decisões mais assertivas que vão mudar o ponteiro do teu negócio. E essa oferta está válida até o dia 31 de dezembro, né? Até 2025 essa oferta está válida aqui do Aquele Podcast. Vamos seguir no podcast que eu sei que você está curtindo. Então, assim, não tinha essa visão, né? Mas na medida que a gente vai evoluindo com o mercado vai evoluindo, né? Vai tendo feira, vai tendo congresso, são coisas que existem, apesar de não ser uma coisa comum, né? O sabido por outros mercados. A gente teve uma agora recente, tinham mais de 4.500, foram mais de 4.500 pessoas ao longo dos 3 dias de feira. Aqui no Rio? Foi em Campinas. Você começa a entender, né? Boas práticas, outros produtos, né? Porque assim, o mercado ele vai mudando e você começa ali na ponta sem muito indicador, sem nada, mas no teu fluxo de caixa, na tua entrada de grana, que a coisa está mudando. Está mudando por quê? Você tem um cliente que ele te contratava todos os meses para fazer um serviço para o colaborador dele e ele passa a não precisar mais de você porque ele tem ali um seguro, um plano funerário. E quando aquele colaborador daquela empresa falece, ele não precisa mais te contratar.
ele tem lá a cadeia dele ali já definida, que é a empresa que vai atender aquele plano funerário, que não era o nosso no caso. Então, a gente foi saindo, né, de um número, na época, de serviços funerários muito altos, e esse número foi caindo absurdamente. E aí a gente, naquele momento, não enxergava isso como uma oportunidade, porque tinha essa dificuldade. Achava que era um negócio que não ia vingar. Essa é a grande verdade. Daqui a pouco isso acaba. E aí, assim, ele começa a virar quando eu tenho um colaborador, eu até contei isso em um outro podcast, que ele vira para mim e fala assim, cara, você tem que fazer. Nessa época eu já não trabalhava com meu pai. Meu pai tinha comprado uma funerária, eu tinha entrado com ele. Aí meu pai sai, vai se dedicar só a dele. Eu fico sozinho com um sócio que a gente tinha. E aí esse sócio falece, eu fico sozinho administrando a empresa com 23 anos, moleque, né? Sem essa visão empresarial, sem essa visão de negócio, porque não era mesmo, né? Como eu falei, cara, chegava na empresa, ia lá, livro caixa, depois ia para o banco, pagar as contas, dava um atendimento nesse período, saía, ia fazer o atendimento. E no tempo ocioso, jogar carta, bater papo com os colaboradores. Hoje é tudo totalmente diferente. Então, um desses colaboradores, num desses bate-papos, falava assim, cara, monta um plano. E eu, cara, de fato não acreditava. Quando eu começo a enxergar que esse era um caminho que eu deveria dar uma repensada, eu vou lá e começo a fazer. Né? Busco ali algumas alternativas amadoras, né, para começar um negócio. Tem um controle também. Né? Vou para o mercado, entendo quem é que está fazendo, vou lá, faço um plano, copio, né, vejo mais ou menos contrato, não tinha jurídico, tinha nada. E a gente começa a entender, ainda que não conseguisse olhar para o negócio grana ainda, né, como é que isso daria dinheiro em algum momento. Mas vamos fazer. Se der certo, deu. Se não der, a gente retroage. Isso é um baita ensinamento. E aí a coisa foi acontecendo. Aí você vai aprendendo, você começa a globalizar a coisa, você começa a conversar com outras pessoas que já estavam fazendo há muito tempo, que conheceram outros profissionais, que viajaram, que estudaram. E aí você vai tendo um olhar mais de... Cara, esse negócio é mais realmente profissional, né? Tem possibilidade de crescimento, e aí você vai se dedicando cada vez mais. E aí quando a gente de fato acredita que o plano funerário, para a gente, era algo que a gente deveria se dedicar mais, e que a funerária deixaria de ser o negócio principal para virar o negócio secundário. Ele hoje, de fato, dentro da nossa cadeia de produtos, ele é a ponta que atende o nosso cliente principal, que é o do plano. Então, hoje, o plano funerário é o nosso negócio principal. Maior que a funerária. Muito maior. É um pouco quando a gente na NRF do outro ano, do cara da CVS, né? Quando a farmácia, ele começa a trazer, tipo, o health, que é, tipo, os atendimentos, o plano de saúde ali, que não é um plano de saúde, né? Mas era o plano lá dos Estados Unidos, e que aquilo se torna maior do que a farmácia. Maior do que o negócio. Sim, então, assim, a farmácia vira quase um prestador de serviço para aquilo todo. Sim, mas hoje é assim que funciona. Mas essa resistência, assim, que ele percebeu que enquanto ele estivesse ali brigando, talvez, por margem e preço com os concorrentes, que eram as outras farmácias, ele ia só estar diminuindo a margem dele, e ele fez um outro negócio. Não, isso permite a gente hoje estabelecer um valor mínimo do nosso serviço, né? O que, se eu tivesse só o serviço funerário, me faria com que eu entrasse numa guerra colossal ali de preço. Uhum. Mas, cara, eu sei o valor do meu preço, eu sei o que eu tenho por detrás para poder entregar aquilo, e eu não posso entregar aquilo por menos de X. Ponto. Óbvio que a gente faz ali toda uma conta justa, sabendo o que as pessoas de fato podem pagar, que eu também não posso extrapolar, mas eu tenho que ganhar, óbvio, é um negócio. É um negócio. Mas o negócio que tem ali um valor justo para ambas as partes, quem está contratando e quem está entregando. Então, assim que a gente pensa hoje, assim que a gente entrega. Então, o plano funerário, ele vai por esse caminho, né? Ele se torna um negócio hoje muito maior do que a funerária, e com uma entrega muito maior do que eu poderia entregar na funerária. Por quê? Tudo que eu entrego no plano, se eu fosse entregar de forma pontual para alguém, seria muito caro. Mais caro. Então, ela vai pagar, a pessoa, o contratante ali, o responsável, vai pagando aquilo ali. Na hora que tem
um óbito na família dele, das pessoas que estão dentro do plano que ele contratou, a gente entrega exatamente aquilo que está dentro de um contrato bonitinho, com uma carteirinha, com um 0800, tem toda uma estrutura de back-office ali por Plano trás. de saúde mesmo. Tipo um plano de saúde. Vai operar pelo plano, vai ser uma coisa, Isso operar aí. fora do plano. Isso O plano aí. vai ser outra. Isso aí. Mas aí como que isso... Como é normalizar, né? Tipo, é isso, fazer propaganda disso, dar essa informação que ficou aquela coisa meio que tabu, né? Do tipo... Aí assim, com o tempo você vai aprendendo e vai estudando o que poderia dar certo de outros mercados no nosso, né? E aí você começa a ter a possibilidade de conversar com outras pessoas, de trazer bons profissionais. Hoje, cara, a gente tem gestor de marketing na empresa. Quantas pessoas tem na equipe hoje? Total, cara, de 200 ou mais. Caraca, muita gente. É muita gente, cara. É muita gente. Não dá mais tempo para ficar jogando carta. Esquece. Acabou isso há muito tempo. E como modelo de negócio, você tem a funerária e você tem os planos, um plano funerário. Para B2B, para empresas que querem contratar para os seus funcionários, para as famílias que querem contratar para o seu âmbito familiar e para as pessoas físicas individuais que contratam só o dele. Sim. Esses são os dois principais modelos de negócio? E tem o pet, né? Tem o pet também. Tem o pet. Como é que funciona o pet? É igual de ser humano, só que Isso. é igual da gente, só que cachorro e gato. A mesma coisa. É mais barato ou Mais barato. Né? Cara, assim, é um mercado ainda que a gente está aprendendo com ele, porque o mercado pet ele está ainda sendo reestudado, acho que a cada ciclo, né? Uhum. A taxa de mortalidade do pet, né? Tempo de vida do pet. Inclusive, é um mercado que está em transformação em todos os sentidos, né? Desde o mercado de beleza, de saúde. Verdade. Os planos de saúde pet também mudam toda hora, porque é um mercado assim que a gente não tem uma questão regulatória muito forte, você não tem ali... A ANS não toma conta como... Não é só a ANS, você, por exemplo, uma coisa que uma vez eu estava conversando você hoje não tem uma obrigação civil com o pet. A gente tem uma obrigação civil com nossos pais, com nossos filhos. O pet você adota, se você quiser pegar ele, abrir um buraco e sepultar, jogar no lixo, você faz. E ninguém fica sabendo, você não tem que prestar conta disso. Né? Então isso acaba gerando uma informalidade. Né? Então eu tenho um cachorro como objeto, a hora que ele falece eu faço com ele o que você quiser, o que eu quiser. Isso acaba atrapalhando um pouco o negócio, mas a questão da paixão já está trazendo uma outra visão. Com certeza. Do pet. A pandemia se acelerou muito também. Eu vi um dado recente, tem 150 milhões de pets, cachorros e gatos no país. É mais cachorro e gato do que ser humano filho. E é o único membro da família, não sendo filho, obviamente, que deita na cama com você. Né? Para quem tem cachorro e gato deitando na cama. Então, de fato, é uma relação cada vez mais afetiva. E isso, o crescimento do público homoafetivo, que também não tem filho por opção, também o cachorro e o gato se tornam membro mesmo como filho, e por aí vai. Ou os pais que os filhos saem de casa e adotam um cachorro, né? Viram tutores de cachorro, que esse é o termo correto. Cada vez mais, eu acredito que esse mercado vai crescer bastante, como você falou, vem mudando muito. E a gente apela justamente para essa questão da paixão. Paixão. Uma vez que você traz um pet para dentro da sua casa, ele é um membro da família. Então você tem que tratar ele dessa mesma forma e eu também tenho que entregar da mesma forma. Né? Então, assim, voltando um pouco, o que a gente tem hoje? A gente tem a funerária, a gente tem o plano funerário, a gente tem capelas, né, dentro do nosso escopo, e a gente tem um laboratório onde a gente prepara os nossos casos para entregar um serviço melhor. Né? Eu terceirizava isso, hoje eu faço isso dentro de casa. A gente está tentando gradativamente verticalizar todo o processo, né? Para que a gente consiga entregar uma qualidade que seja administrável. Laboratório é limpar o corpo, sei lá, botar fazer a barba. Isso aí. Às vezes demora, precisa ter que esperar um parente chegar de fora, tem que estar 2 dias. Mas vou te falar, Sharon, hoje isso está cada vez mais rápido hoje em dia. Assim, além de ser mais rápido, eu faço isso em quase todos os atendimentos da gente. Por quê? Porque gera uma segurança tanto para a funerária, que está prestando serviço, quanto para os familiares. Por quê? Antigamente, eu tinha que entregar isso muito rápido, eu não tinha tempo hábil e eu não tinha técnica. Então, cara, inúmeros casos de Leonardo, cara, tô com problema aqui, tá com mau cheiro, Leonardo, tá esquisito. E aí você tem que acelerar o processo, você
Cara, assim, é uma última despedida. Cara, isso tem que ser entregue muito bem entregue, né? Então, quando eu pego os nossos, que a gente recebe o atendimento, que a gente faz lá a remoção e que a gente leva para o laboratório, a pessoa ela vem com uma aparência de que está dormindo, que ela está descansando de fato. Né? Então, existe um processo para isso. A gente não sabe, mas você modulou um processo lá para que isso Então, aconteça. assim, eu evito que lá na ponta tenha esse tipo de caso. Imagina, você passa por um processo dolorido ali de uma pessoa que está internada durante muito tempo, né? Aquele sacrifício familiar, né? Pô, enfim. E quando fala assim, não, vou trazer mais um problema para a pessoa, vou sei lá, vou economizar um valor ali para poder entregar um serviço. Então, assim, a gente hoje tem como premissa entregar esse tipo de atendimento de excelência e não tem essa, assim, casos de que a pessoa, eu quero fazer o sepultamento direto, que eu não quero ter velório, quero que seja o mais breve possível. Tem de tudo nas opções. Eu quero que pegue no hospital e leve direto pro cemitério. A gente ainda assim orienta, cara, vamos levar para o laboratório. Não quero. Aí a gente faz à vontade. Mas a partir do momento que a gente pode conduzir para que seja o melhor serviço entregue, a gente faz. Nunca ninguém voltou para reclamar dos que foram. Só o familiar que reclama. Mas é mais elogio, cara. Isso é maneiro. Cara, eu tenho uma dúvida que estava mais para frente, mas já que a gente entrou no mérito, e a gente tem um grande parceiro que é a CRM Bônus, existe CRM para funerária ou para plano funerário? Não. Não existe, né? Não. Mas seria a família que enterrou alguém, um ente querido. De alguma maneira, ela vai, infelizmente, enterrar outras pessoas. Então, talvez esse relacionamento funcione no CRM. Eu acho que ela tem experiência da praticidade, talvez, como você plano, falou. de não sei o que. Cara, não quero deixar essa burocracia para minha filha, para não sei o que. É um pouco por aí, né? Experiência. Então, ao longo desse tempo que o mercado, que o nosso setor foi evoluindo, a gente passa a olhar para tudo. A gente não descarta nada mais. Vamos fazer CRM, fazer um case com a Real Pax no CRM. Aí, você estava falando aqui antes, eu já estava pensando. Até para ativação, do tipo, tá tudo certo, não sei o quê. E você já tem seu plano? Porque, assim, a gente está olhando para tudo. Tudo, 100%. A gente olha para tudo. Desde de fazer algo voltado para o futebol, algo para políticas, exemplo aqui. Tudo, nada é descartado hoje, está tudo na mesa. Claro. Obviamente que a gente tem, assim, uma certa... um olhar mais contido, né? Outro dia eu estava conversando com a nossa gestora lá de marketing, até onde a gente pode ir com os memes da internet. Será que faz sentido eu replicar todos os memes que estão na internet para dentro do nosso negócio? Ou tem meme que eu consigo fazer que faz sentido e tem outros que fazem sentido, mas num outro momento, não agora. Mas aí a gente vai perder a oportunidade porque esse meme de hoje não vai ser o meme de amanhã. Isso, a internet é muito rápida. Então a gente está olhando para tudo. Hoje a gente troca muito, né? A internet facilita isso, né? Os sócios lá... Pô, tudo que eu vejo na internet eu mando o pessoal do marketing, vamos fazer isso, pensa nisso. Pô, o que tu acha? Pô, não é o momento, vamos fazer daqui mais um pouco, né? Para que a gente possa, de fato, implementar tudo. Nada é descartado. A gente tem um caso recente disso, que é dosar se é a hora de fazer um meme ou se é a hora de até usar um slogan. A gente tem uma parceria com os times de futebol, o Flu tem lá as coleções da Blumense, você tem também. A gente tem com todos os clubes, Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense. E o Botafogo foi jogar o Mundial e o slogan... o Botafogo foi campeão da Libertadores com tempo de Botafogo. Que em inglês vira It's Time to Set Fire. É tempo de Botafogo, em inglês, na tradução literal. E o Botafogo foi jogar o Mundial, a gente fez a camisa It's Time to Set Fire, e o Botafogo jogou na Califórnia. E teve um incêndio terrível na Califórnia, que as pessoas saíram de casa, as pessoas morreram. A gente achou melhor e prudente não botar It's Time to Set Fire num jogo na Califórnia, e a gente teve que mudar. Aí virou In The Road, tipo, Botafogo pelo mundo, mas... português, Botafogo, e In The Road em inglês. Justamente como você falou, cara, será que vai cair bem o que a gente está falando? Será que é um meme que as pessoas vão... E a internet rápida, vai ser cancelamento? Meme, né? E não era um meme, era algo que poderia virar algo negativo. Mas é como o seu marketing tem que estar inteligente e atuando em conjunto para isso não virar. Você falar disso e até isso, como pensar que um plano funerário ou uma funerária está na NRF.
A gente vai chegar nisso para falar Porque sobre isso é legal, sindicato. porque hoje você vê que o comportamento está em tudo. Assim como a forma de consumir, eu falo, a forma de consumir mudou do cliente, a forma de vender mudou, e a forma de lidar com tudo isso. Então, é legal pescar em outros baldes do que só ver o formato que sempre foi feito aqui pelos outros funerários. Assim, porque eu acho que a grande questão, e a gente fala muito sobre isso, sabe, a Blumenau de 72... Se não tivesse um Michel da vida, que é... Eu nasci no negócio, sabe? Eu só olho pra cá. E olhar pra fora e ver, cara, olha o que aquilo tá fazendo. E começar a olhar o comportamento e transbordar isso pro negócio. Ah, cara, o fulano faz assim, mas, cara, dentro da nossa realidade aqui... Porque isso não adianta só olhar pro retrovisor, né? Olhar pra frente e pra trás. Então, muito maneiro esse movimento. Sim, mas, cara, se a gente olha pra tudo, 100%, todos os dias, 24 horas, eu, cara, sou apaixonado pela empresa e pelo negócio. Mas hoje, assim, a gente tem um pilar ali muito forte. Inclusive, eu estava fazendo isso ainda há pouco tempo, que é o atendimento. Em todas as pontas. Tanto no serviço funerário, quanto na hora de vender, quanto na hora de ter algum problema ali no dia a dia com o cliente. Porque, assim, são vários problemas, desde do boleto que não chega, do boleto que não dá para ler, meu cartão de crédito que foi cancelado e saiu da recorrência. Assim, nosso pilar principal ali é o atendimento, porque eu posso ter o melhor sistema, eu posso ter a melhor telefonia, eu posso ter a melhor propaganda e atender mal o meu cliente. Nada valeu a pena. Esquece. Não vai funcionar. Não adianta eu ter a melhor loja com assim, melhor decoração, contratar o melhor arquiteto, o melhor... Não adianta. Se chegar lá, meu colaborador estiver de mau humor, não atender bem, né, ele não sair ali satisfeito com o atendimento que ele recebeu, tudo por água abaixo. Aí a gente vê isso acontecendo muito, né? Pessoas, empresas investindo em muita tecnologia, mas a entrega é horrível. Né? Hoje, assim, a entrega que a gente tem, o meu telefone toca, pessoas mandam mensagem, pô, Léo, queria que você me ajudasse. Cara, vambora. Da onde é? Não, você fez um funeral para mim há 2 anos, você fez para fulano, ciclano e me indicou. Me indicou. Então, acho que isso é bacana, porque o atendimento é o nosso diferencial. É um momento muito delicado ali, que se a gente não tiver muito carinho com o que a gente está fazendo, a gente vai piorar o momento da pessoa ali que perdeu um parente, sabe? Eu costumava brincar que o dia que eu morrer, a Sharon não sabia nem me enterrar. E aí a gente passou por uma questão, minha avó faleceu 2 anos e meio atrás, e eu tinha um grande pedido pra Sharon, que era isso, tipo, o dia que minha avó falecer, eu não quero lidar com absolutamente nada. Eu não quero, tipo... E no dia, quando me ligaram pra falar, você precisa vir aqui, que ela tava numa casa assistida de idosos e tudo mais, que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, e ela ficou há pouco tempo, menos de um mês mais ou menos, e ela voltou a viver naquela casa de idosos, só que o dia que ela veio a falecer, ela tava lá, menos pior que ela não tava em casa. Eu liguei pra Sharon e falei, amor, chegou o dia que eu vou precisar de você, resolve isso pra mim. E ela lidou com todo o trâmite. Eu não sei nada sobre o assunto. Mas eu achei muito burocrático. Assim, aconteceu 9 horas da manhã, eu consegui sair de lá correndo pra um cartório às 5 da tarde. Não ligou pro Léo? Aí. Mas é isso, seria resolvido. Eu acho que é o lugar do plano onde, tipo, que você, talvez se tivesse, ia ser um telefonema que ia resolver. Então, assim, eu tive... Cara, desde conseguir o atestado de óbito, que foi tudo muito assim, que eu cheguei lá 9 horas da manhã, saí 5 horas da tarde correndo pra conseguir ir no cartório. Pra conseguir fazer todo o outro lado. Então, assim, é onde você não sabe, porque ninguém fala sobre isso. Ninguém começa a ver. A avó dele totalmente poderia ter um plano funerário, sabe? Mas quem ia puxar esse... Qual neto ia sugerir isso? Porque vira um tabu falar sobre isso, sabe? Ninguém fala sobre isso. Sharon, tem famílias que ligam pra gente. Olha, eu queria contratar um plano. Mas segredo. É segredo, tá? Eu vou botar meu pai, minha mãe, minha avó, minha tia, mas eles não podem saber. Eu quero que você mande pra mim, ou mande no meu trabalho, ou mande no horário X, ou tudo o que ele vai num kitzinho com as carteirinhas, com tudo. Mas ninguém pode saber. Porque eles têm medo, acho que vai fazer um plano funerário, vai morrer. Tem esse tabu também, que a gente tem que ir quebrando, né? E a gente traz outras coisas. Você faz seguro de carro pra você bater com carro, pra ser roubado? Não. Né? É uma realidade, você tem que estar preparado. E que, de fato... E é uma certeza, né? Todo mundo vai morrer. Você tem 2 certezas, né? Você nasce e você morre. O que vai acontecer no intervalo ninguém sabe. Então, assim... E é verdade, você liga lá para a empresa, para o 0800, né? A ligação é inclusive gratuita, né? Para que, na hora a gente valida lá o contrato, tá tudo ok,
passa a ser responsabilidade nossa. 100%. Contratar o cemitério, escolher lá, né? Ajudar a escolher, e se for o caso já direcionar, ou fazer essa intermediação se tiver um cemitério já definido, um jazigo, fazer a remoção, fazer a preparação do corpo, já coletar todos os documentos para que a nossa equipe vá ao cartório para fazer o registro do óbito lá e entregar a certidão para a família. Então, assim, eu até brinco, né, quando tem oportunidade, que assim, o trabalho que a família tem naquele momento ali... É escolher a roupa. É chorar, se despedir. Quando tem a oportunidade de trazer a coisa para o lado mais leve, né, pô, vamos brincar, o trabalho é esse. O restante é tudo com a gente recebe para isso, a equipe está alinhada para isso, para que a gente não tenha de fato que transferir nenhuma responsabilidade. É óbvio, tem coisas que a gente não pode fugir. A documentação está faltando, a família tem que ir com a gente. Não tem parente. Cara, tem coisas que eu posso fazer, tem coisas que eu não posso fazer. O que pode fazer, vai fazer. A legislação não permite. Eu quero cremar, mas, sei lá, teve um acidente que o inquérito não foi concluído ali, eu não posso cremar. Mas aí faz como? Não pode cremar. Vai para a justiça, se o juiz falar que pode, se o juiz falar que não pode, mas aí não sou eu que determino, é a legislação que permite ou não. Mas tudo que a gente pode fazer, a gente faz, cara. E eu acredito muito que o setor, assim como esse podcast a gente está trazendo muita dúvida, eu acredito que o seu desafio como líder do setor e como um empresário relevante nele é educacional. É tentar educar o público consumidor ou a população de que ela precisa, ou de que naturalmente ela vai precisar no momento da vida dela ou da morte dela, vai precisar usar o seu serviço. Vocês têm algum braço? E aí 2 perguntas, tá? O primeiro, no viés de processos internos, como você tem na sua equipe, seja do laboratório, seja a parte do atendimento, seja a parte de relacionamento com o público, como é que você treina isso? E o segundo ponto é como é que você instrui, ou como é que existe um viés educacional para que no diálogo com o empresário sobre a necessidade de um plano funerário, ou num discurso, ou quando você faz ativação de rádio, depois a gente fala sobre meio de comunicação, como é que vive o papel educacional da sua comunicação para o cliente final? Cara, assim, a parte de estar no dia a dia com a equipe é muito importante, tá? Porque quando você executa exatamente aquilo que você vende para o mercado, o teu colaborador ele absorve aquilo. Então, não tem nenhum colaborador nosso ali que não conhece a gente, que não participa do processo com a gente, que sabe quando tem um problema, como a gente se comporta na resolução do problema, que é entregar um bom serviço para o nosso cliente. Então, isso já começa como uma cultura que a gente passa isso para o nosso colaborador da ponta, né? Quando eles ligam para a gente, atende, resolve. Depois a gente discute a questão de dinheiro. A gente não está falando de dinheiro nesse momento, está falando de resolver problema. Isso acaba virando um treinamento ali invisível, né? Porque ele sabe que no momento que ele não conseguir falar comigo, ele vai resolver o problema e ele vai trazer depois para a discussão. Cara, resolvi. Você sempre resolveu e agora você não conseguir falar contigo, eu resolvi. Tá, beleza. Ok, a gente faz depois de uma outra forma. Cara, qual é a tua pergunta? E sobre educação para o cliente final. Como é que vocês fazem essa comunicação para o empresário, exaltando a necessidade dos colaboradores terem um plano funerário como um diferencial competitivo no mercado de trabalho? Ou como é que vocês avisam no rádio ou na internet que é importante o cara contratar o serviço de vocês? Cara, de novo, é tudo sempre um tabu, né? É o tabu para a pessoa física e para a pessoa jurídica principalmente. Vou trazer aqui um caso recente. Eu liguei para um amigo outro dia e eu brincando com ele, cara, bota plano funerário na tua empresa. Não quero. Não quero porque meus colaboradores não merecem. Falei, cara, acho que você está indo por um caminho errado. Pô, não então merece, você tem, pesado. você tem esse tipo de pensamento. Você tem o pensamento que isso não é um benefício. Isso não é importante para trazer uma segurança ali para o colaborador, para gerar ali um sentimento de que ele tem alguma coisa ali, né, como uma atração para continuar na empresa. Ele não consegue enxergar isso. Cara, Só que é super tabu mesmo. Só que quando acontece, meu amigo, aí você volta para a discussão do início. Pô, vamos fazer. E isso hoje é uma barreira.
Mas tem que acontecer pra repensar. E se deixa passar, aí não precisa. Sim. Mas eu fico pensando como, tipo, como dona, assim. Eu falo assim, oi pessoal, benefício aqui pra vocês, um plano funerário. Eu falo assim, pô, quer que eu morra? É porque, tipo assim, existe uma forma de como abordar isso, Mas a pessoa não vê como benefício. Eu vou trazer dois olhares e... Mas faz muito sentido, porque isso pode até ir pra família, porque a partir daquele ele pode acoplar outras pessoas, isso pode ser muito maior. E eu vou trazer dois exemplos e vou engatar numa pergunta. Primeiro um exemplo que a gente vivenciou lá dentro da Blue Man, a gente já teve em 9 anos, né, meus 9 anos aqui, 2 casos de falecimentos de pessoas, colaboradores nossos, enquanto trabalhadores, né, não depois que saíram, já aconteceu, mas enquanto trabalhadores, e uma pessoa tinha um ótimo relacionamento, foi babá da Sharon lá atrás e tudo mais, quando ela faleceu a gente arcou, a gente pagou com o funeral e tudo mais, com coroa de flores, e talvez se eu tivesse rateado isso ao longo do tempo seria mais barato pagar mensalmente, um plano que é barato, né, por colaborador. Esse é um caso. E o segundo caso é tragicômico. É triste e engraçado. É um caso que eu compartilho com vários amigos empreendedores. Uma menina jovem, uma estoquista da loja de Vitória. Eu tinha ido para Vitória condecorar ela como a melhor estoquista da rede, porque ela tinha batido estoque zero, tipo, não teve nenhuma falha de estoque. E ela, menina nova, fazia faculdade e tudo mais... E 2, 3 meses depois que eu voltei de Vitória, obviamente, ela veio a falecer. No ônibus, ela teve um AVC, e tal. Ela infartou e faleceu. 23, 24 anos, uma tristeza absurda. Na hora eu pedi que fizessem tudo, tipo, paga logo tudo que tiver dela para que a família esteja tranquila. Vamos arcar com a questão desse momento, funerário, etc e tal. E assim foi feito. Eu fiquei triste, mandei coroa de flores e tal. Fiquei realmente sentido, apesar de ter conhecido a menina durante uma vez, assim, loja de Vitória, não é um contato direto que a gente tinha. Passaram-se 8, 9 meses. O Rafa do RH entra na minha sala, Michel, recebemos um processo trabalhista. Eu falei, pô, processo trabalhista? Tá. Da vida do empresário, infelizmente, no Brasil, maior parte do pacote, né? Maior, né, quantidade de processo trabalhista do mundo, concentração absurda no Brasil, acho que, sei lá, 80% dos processos trabalhistas estão aqui. Eu falei, tá, beleza, quem é? Em Vitória. Eu falei, pô, Vitória, quem é? Aquela menina que faleceu. Eu falei, por que isso? A mulher morreu, me processou. Não tem como. A família, a mãe, no caso, eu acho que é um advogado desses que vivem disso, né? Se aproveitou da situação, deve ter pegado lá, ele pega o obituário, vê quais pessoas trabalhavam, fala, você tem direito a receber XYZ, e aí inventa alguma coisa. E era um processo tipo de 8, 10 mil, não menosprezando 8 ou 10 mil, mas, cara, eu falei, cara, mas foi vê quanto isso, que até por alguém que já tinha morrido, você foi processado. Não. O absurdo a pessoa faleceu e me processou. Parece a eleição do Vasco, né? Que o cara já o morto vota 20 anos depois. Eu falei, cara, vê quanto é o processo. 10 mil. Liga lá e fala assim, cara, toma 6 mil aqui pela dor da mãe, que às vezes ela nem quis, o advogado que se aproveitou da situação. Vamos pagar lá 6, 8 mil, vamos morrer essa história, deixa pra lá. Virou tragicômico, porque eu falo, cara, até morto já me processou. Mas como trazendo esse viés por ser um tabu, acho assim, pô, quer que eu morra? Eu acho que essa é a grande questão que vocês escutam, né, quando tomam uma objeção negativa. O que vocês utilizam de canal de venda? É uma prospecção ativa? Você tem ali... Tem ativo e tem As pessoas ligam para oferecer isso para as empresas? Corretor de seguro? Sim. Eu tenho um gerente hoje. O que acontece? Eu que fazia esse processo, né, eu que visitava as empresas, eu que negociava. Isso também era um fator determinante para o fechamento, né, porque você está negociando direto com o dono. Hoje eu ainda faço isso, mas muito pouco. Né? Eu tenho hoje um gerente que cuida dessa área empresarial. E ele, obviamente, faz essa ativação através do network dele e dos próprios clientes. Mas uma coisa que é importante é que quando você fala para a pessoa jurídica, você não está falando só para o colaborador. Você tem um entorno do colaborador, né? Você tem o pai, você tem a mãe, você tem o filho. E a morte é algo que ela não tem dia e horário. Ela é... A qualquer hora. A qualquer hora, né? Então, assim, como é que você ampara o teu colaborador, né? Porque se você... a gente tinha muito isso lá no início, porque como o plano funerário não era algo muito comum, né? Não era um produto de mercado de fato como é hoje, você tinha lá as empresas que
tinha um setor que tinha um convênio com a minha empresa, que ela me pagava o serviço funerário já pré-acordado e descontava do colaborador em algumas parcelas. Isso trazia, ainda que em valores menores, uma diferença ali na vida do cara, ali, porque pagar 200, 300 reais acaba influenciando diretamente ali no fluxo do orçamento da família. Você está falando de 3 reais, cara, isso não atrapalha em nada, pelo contrário. E acontece alguma coisa ali nesse período, é um telefonema e está tudo resolvido, da mesma forma. Então a gente tem hoje um canal muito forte com a pessoa jurídica, né? É uma parte bem considerável do nosso faturamento hoje, e que são empresas que entenderam que isso faz sentido, né? Tem uma empresa cliente nossa que dá graças a Deus de ter feito essa escolha, de ter tido esse esse olhar, né? Para poder lá contratar a gente, porque quando falece um colaborador, cai no RH, cai na assistente social, e ela tem que ter os canais para resolver. E a empresa tem que ter dinheiro, tem que disponibilizar um orçamento urgente ali. Cara, no plano funerário, pagar todo mês lá a fatura, que abrange não só o colaborador, como todos os familiares daqueles colaboradores. Ele pode fazer de incluir, né? E ele vai incluindo. E aí a gente acaba tendo esse peso na assistente social ali no invisível. Né? Zero. Porque eu dou uma carteirinha para ele, o número 0800, aconteceu, ele pega e me liga. Quando é um colaborador muito próximo ali da gestão, a gestão até se envolve. É um caso mais específico, é um caso que você precisa tomar um pouco mais de cuidado, me manda uma documentação, eu quero que você me dê o máximo de informação possível para eu poder acompanhar isso de perto, eu quero estar presente, né, porque é um colaborador muito antigo. Né, tem esses cuidados de acordo com a empresa. Mas hoje ele liga para o 0800, eu não sei nem quantos, obviamente se você me perguntar, eu vou lá puxar no meu relatório e vou saber quantos óbitos tem naquela carteira. Mas a empresa acaba não tendo aquele peso ali de ficar participando do processo todo. E o que você usa hoje, Léo, de canal de comunicação? Tem influenciador da Realpax? Você faz rádio? Tem alguma coisa de TV? Faço. Tem Instagram? Faz patrocinado no Instagram? Como é que funciona isso na tua regra de comunicação? Hoje, rádio, Instagram. Né? Eu tenho hoje influenciador / apresentadora, que é a Isabelle Benito, que está com a gente já há muito tempo. Né? Agora veio, há pouco tempo, a gente também trouxe o Wagner Monte, o filho, né, que está na Band. Já tivemos o Mário Gomes, já tivemos o André, filho do Esconísio. Tivemos o Ataíde no início também. O papel desse influenciador é educacional ou é conversão? Ele fala da Realpax, contrate agora, ou sabe da importância de você ter? Então, trazer essas pessoas para dar credibilidade. Tá, beleza. Reforço de autoridade. Isso foi algo que inclusive, em dado momento, quando a gente faz, a gente primeiro tinha uma linha de fazer comercial com pessoas que não eram famosas. A gente traz o Ataíde, não sei se vocês sabem quem é o Ataíde, é um ator que ele é comediante, ele é bem magrinho, bem caricato. E depois a gente traz o Mário Gomes, a gente resgata o Mário Gomes, né? Só que na hora que a gente resgata o Mário Gomes, dá uma diferença tão grande na comunicação. Percepção da marca. Porque ele parece que assim, tudo se organizou para que ele entregasse um material assim, de muita qualidade. Naquele momento a gente também contratou uma empresa que gravou um vídeo bacana, num lugar bacana. E eu sou um cara muito crítico, né, de comercial, de qualidade. Quando eu vi o primeiro teaser lá, eu falei assim, cara, é isso. É isso que eu quero. É isso que a gente quer, que tá perfeito, eu não quero que mexa em nada. E aí eu acho que dá meio que uma mudada no que o mercado começa a ver quando a gente faz aquilo. Você consegue mensurar retorno de cada uma das mídias? Tipo, rádio me traz
tantos clientes, ou a TV eu consigo abranger, sei lá. Online você consegue ver o ROI, né? Assim, é muito difícil. Você consegue ter alguma noção de captação Então, para o canal? se eu fosse olhar hoje a captação imediata, né? Não consegue. Eu digo para você o seguinte: como é um produto de recorrência, né? Se eu for colocar aquilo que eu invisto versus aquilo que toca, versus aquilo que eu vendo, eu digo para você que era para eu não estar mais. Entendi. Eu tenho uma conta ali que a gente faz para medir isso a curto e médio prazo. Nem a longo, né? A curto e médio prazo. Mas a televisão hoje, ela é o nosso maior potencializador das vendas e também aquela venda de porta a porta que eu tenho ali no dia a dia. Né? O vendedor que aborda a pessoa na rua, que vai na residência. Hoje são os dois maiores. É importante para dar credibilidade, mas é ali no tete a tete. Mas depende também, porque assim, como eu falo para um público específico, eu também tenho que entender qual é o tipo de canal que eu vou atuar. Eu ia perguntar sobre isso. O seu público é C e D. CDE. CDE. Então assim, se eu for para uma Globo, eu vou falar para um outro público. Sim. Mas me traz uma autoridade de marca. Né? Isso me ajudou muito, eu já anunciei na Globo durante o tempo. A Globo, ela não trazia telefone, mas ela trazia para mim ali o quê? Instagram, eu chegar num cliente que assimilou tinha vários tabus com relação ao produto ou não conhecia a empresa, que faz parte, eu anunciei na Globo. E ele ia para a Globo ver, eu anunciei tal horário. Então ele entendia que estar na Globo era porque eu realmente poderia entregar um produto bacana. Não ia sumir. De valor agregado, você não vai sumir no dia seguinte. E a linguagem é diferente. Hoje está um pouco mais popular, né? A Globo sempre teve uma linguagem diferente. Você vai para um SBT, para uma Band, cara, é a linguagem, meu irmão. Pode escrachar um pouquinho mais. Do dia a dia ali, quase um Jornal do Povo ali, mal comparando ali hoje. E é assim, é bacana. Né? Comunica com o teu público direto. Sim. Então, é isso. Uma dúvida ainda sobre modelo de negócio, só voltando um pouco, eu fui pensando aqui, sim, fazendo uma comparação, plano de saúde com plano funerário, hospital sendo cemitério. Isso. E a gente vê hoje muito movimento de plano de saúde comprando os hospitais. Vocês acham que nesse momento de verticalizar tudo, esse é um próximo passo? Tipo, ter um cemitério? Tem uma oportunidade, sim. Tá no nosso mapa. Ou comprar ou tentar construir, que é um pouco mais difícil. Né? Tem uma legislação específica. De legislação, de terra. Assim, tem que ser... acaba sendo um caminho natural. Não tem jeito. O mercado está indo para essa linha de verticalizar. Os grandes players estão tentando fazer isso. Alguns já conseguiram, outros estão tentando. Mas é um caminho. Mas existe também um pouco, de... entre aspas, mas a máfia também disso, de região, de só pode, de não sei o quê. Não. Eu tendo tem licitação para abrir um cemitério? Tem. É outro mundo. Quer polêmica? Não, mas tem. Imagino que sim. Mas não tem esse negócio aí. Eu atendo o Rio de Janeiro inteiro, o Brasil todo. Tem um braço do meu negócio que atende... A gente atende seguradora e a gente atende o Brasil todo. A gente contrata as empresas nos outros estados, né? Assim como eu também contrato, por exemplo. Agora eu tinha uma dúvida também. Tenho ali meu plano. Morri lá em Bali. Não. Que isso? Morreu em Bali? Não sei, se tem essa questão da remoção do corpo. Não? Pode ser. Tem atendimento internacional, se estou viajando, aconteceu. Eu tenho um braço da empresa que faz atendimento internacional, porque quando você viaja, você tem um seguro viagem. Sim. Que aí esse seguro cobre isso, a remoção. E aí eles contratam a gente no Brasil aqui, no nosso braço lá, a gente contrata a empresa local e a gente faz toda essa repatriação. Não, a gente faz muito. Tem um braço específico. Só para isso. Eu tenho um sócio hoje que cuida da área internacional. Tem um sócio hoje que cuida da área nacional. Fora Rio. Entendi. E que também cuida da parte Rio, né? Então a gente tem ali os gestores de cada... Meu pai faleceu fora do Rio, foi mó BO-zão, assim. Não, a gente faz tranquilamente. Estado do Rio já é mais fácil, que a gente acaba se conhecendo, até pela parte do sindicato ali, conheço eu vou entrar nesse mérito todo agora, mundo. falar sobre isso. Então a gente pega o telefone, liga e resolve, mas não tem essa barreira, você não pode, tem alguns modelos antigos ainda, né, que são os de concessão de alguns municípios aqui, que dentro daquela região você é obrigado a contratar aquela empresa para sepultar naquele município.
Mas são poucos, né? São 3 municípios hoje do Rio de Janeiro que tem isso. Mas na grande maioria você consegue, ainda assim, sendo dessa forma, você vai lá, subcontrata o cara e ele te fatura e você paga ele e tá tudo ok, a relação funciona. Mas no geral, assim, eu acabo assim, por atendimento, por rapidez, dependendo da localidade, dependendo da minha logística, eu prefiro contratar porque é mais rápido e às vezes até mais barato. Daquele deslocamento. E aí ele já tá lá com a estrutura dele, ele já conhece ali o ambiente que ele tá, ele tem os atalhos, eu vou sair de lá pra Angra, eu tenho uma base lá em Angra. Mas quando eu não tinha, eu subcontratava lá. Ah, sim. Entendeu? Na internet hoje a gente vê vários, tem empreendedor de palco pra caramba e tem mentor de tudo, né? O cara é mentor de farmácia, mentor de supermercado, mentor de restaurante, mentor de não sei o quê. Existe mentor de funerária? Não. É o nicho. Vou ensinar você a ser uma funerária lucrativa. Aí, devem ter vários. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima, arrasta pra baixo. Enterra pra baixo, arrasta pra cima. Engraçado é que esses caras não ganharam nada, não tem nada. Né? É bizarro. Louco. Jogaram aonde? Nunca assinaram súmula, estão dando aula de futebol. Nunca tiveram empresa. É complicado. A gente trouxe o John da Celage, que ele falou: meu irmão, esse podcast é bom pra gente dar lugar de fala pra quem realmente merece. Que é uma porrada de gente aí falando um monte de besteira e nunca assinaram a carteira. Sim. E aí, entrando nisso, né, a gente esteve junto, obviamente, lá no fórum que a Sharon falou, na NRF, maior feira de varejo do mundo. A gente já trocou algumas vezes lá no passado, esse ano. E é legal ver isso, porque, como a gente iniciou o podcast falando, é um ramo diferente. A gente quase não nota, né, que são empresários que agem com muito profissionalismo. E você está à frente do sindicato, é presidente do sindicato que une a categoria. Da onde veio... Por que você optou fazer parte? É o primeiro ponto, é a união, como você várias vezes exemplificou hoje, né, sobre a troca intencional de informação, fazendo com que o mercado todo, e é legal você falar sempre sobre isso, o mercado está evoluindo, você não fala, a nossa empresa está evoluindo, estamos à frente do mercado, o mercado está evoluindo. Por que você fez parte do sindicato? Deixando conselho para que mais pessoas façam parte dele e da onde vem essa vontade / iniciativa de se tornar o presidente do sindicato, sendo a voz atuante nesse mercado? Em determinado momento, né, tinha garoto, né? Então como esse negócio é um negócio de poucos, né, você era meio que descredibilizado. Garoto novo, não tem direito de fala. Ainda não tinha cabelo branco. Nada. E aí o que acontece? Me inquietava muito você chegar nas reuniões e você não poder falar. Isso era um ponto. E pouquíssimas pessoas falavam porque tinham um conhecimento bacana e porque... Antiguidade é posto. Tinha antiguidade. Isso sempre me incomodou muito, né? Então, assim, quando eu sou convidado para ir para o sindicato, era um momento que o sindicato precisava de renovação, precisava de gente que quisesse trabalhar em prol do crescimento do sindicato, eu também já estava naquela fase de também profissionalmente querer que aquilo fizesse parte do meu dia a dia, né? E eu vou para o sindicato, com o objetivo de crescimento pessoal e profissional e de aprender, né? Para poder chegar nos lugares e falar, cara, calma, eu preciso que vocês tenham uma outra visão, eu sou de uma outra geração, eu tenho um outro ponto de vista e vocês têm que me respeitar, mas não era numa base de tem que me respeitar porque eu faço parte de um sindicato. Eu acho que estar dentro do sindicato trazia aquele... autoridade. Deixa eu ouvir o que ele está falando para ver se faz algum sentido, porque enquanto você não tinha uma empresa sólida, uma empresa... chama assim, estruturada, ser totalmente descredibilizado. Isso era muito latente no dia a dia. Cara, era assim, visível. Você é líder de mercado? Não, então você não pode falar nada. Não pode falar nada. Não, cara, mas assim, tá bom, deixa eu ir pelo caminho do entendimento jurídico, do que a legislação fala. E me incomodava muito as pessoas falarem um monte de baboseira e todo mundo baixar a cabeça e ver que aquilo ali poderia ser dito de uma outra forma, poderia ter um ponto ali de contraponto, né? E aí, cara,
foi isso que me levou para o mercado. Eu acho que também o mercado poderia ter uma outra visão naquele momento de aproximar mais as pessoas. Era todo mundo muito dividido, né? As pessoas só se encontravam quando tinha algum problema. Normal isso, né? E hoje assim, as pessoas são muito mais próximas, trocam muito. Cara, Mas acho que isso foi uma mudança em todos os setores, sabia? De ver pela moda, tipo assim, as pessoas estão trocando mais, assim. Antes era muito eu com a minha informação, então assim, tem o Acelera Varejo, tem os fóruns, as pessoas sentam ali na mesa, prestigiam mais um ao outro, assim. Eu sinto que talvez essa mudança de geração aproximou também. Sim. Assim, e acho em todas as áreas. O nosso mercado, os nossos pais sempre tentaram essa aproximação, mas caía muito na questão o meu é meu, eu não posso dividir, eu não posso fazer. E hoje a gente já tem uma outra mentalidade. O meu atual sócio, o pai era concorrente, hoje os pais são sócios. Eu tenho amigos que os pais na época eram concorrentes ferozes, hoje são sócios e amigos, de frequentar casa, de viajar junto, dos filhos serem amigos. Então isso é uma coisa que mudou muito. Né? Acho que tudo foi se ajustando para que a gente pudesse chegar nesse momento. Juntando forças, né? Mudança de mentalidade. Então, o próprio laboratório hoje que a gente tem é em sociedade. Porque a gente enxergou, a gente poderia fazer sozinho? Tranquilamente. Mas, cara, eu divido responsabilidade, eu divido investimento, eu trago pessoas enganjadas para o negócio fazer dar certo. Então, assim, a gente resolveu fazer isso como um modelo e deu certo. Hoje funciona maravilhosamente bem. Né? Fizemos um negócio de altíssimo nível com pessoas que lá atrás os pais eram concorrentes que nem se falavam. Hoje, cara, tem grupo de WhatsApp, brinca, vamos se encontrar, vamos viajar junto. Então, legal. Assim, E a gente vive a era da informação, que antigamente acesso à informação era muito mais restrito. Não vou nem falar da enciclopédia Barça, nem desse momento, mas a internet e o chat GPT têm resposta para tudo. E a gente não é mais refém dessa necessidade de uma informação. É muito mais importante o repertório de a pergunta. Saber perguntar é muito mais importante do que saber responder. E nesse fórum, nesse momento de encontro, cara, não tem nada que você faça que eu não saiba como é. Agora, como você faz é o diferencial. Sim. Como você executa, como é que você lida com o seu colaborador, como é que você atende o seu cliente. Aí, você pode até tentar entender, mas realizar, fazer, é o que você falou lá no início. O que era ainda não sabia, mas eu fui fazer para descobrir qual é. Então, assim, o fazer é muito mais importante do que a noção de, eu sei como é. Não, fazer é o que está no valor do negócio. Teoria e prática são... É totalmente diferente, né? Então, gente, na prática, a teoria é muito diferente. É. E isso é um ponto muito importante. E é legal ver essa frente no sindicato unindo o setor ou trazendo essa comunicação para o setor, porque, enfim, é relevante. Eu particularmente, tenho essa postura no varejo de moda, no varejo, né, que a gente atua, justamente para poder fortalecer esse momento. Temos o momento CRM Bônus agora. Estamos chegando nosso ao fim patrocinador. do nosso podcast. Cara, adorei. Muito legal falar sobre isso, entender mais o negócio. Fabito, bota aí na tela o nosso patrocinador. Ó, momento CRM Bônus é um momento de perguntas rápidas com respostas rápidas. Então, vou mandar aqui para você. Mais difícil, lidar com a crise ou com o tabu? Tabu. O que não pode faltar no atendimento humanizado? Atendimento humanizado. Inovação no setor, tecnologia ou experiência? Experiência. Um conselho que você recebeu que você nunca esqueceu? Vai lá e faz. Um mito que as pessoas acreditam sobre os planos funerários? Que vai morrer. Vai fazer e vai morrer. Vai fazer. Essa é Vai verdade. morrer semana que vem. Qual inovação você gostaria de ver implementada no setor nos próximos 10 anos? Inovação. Melhor entendimento do poder público. Assim, acho que é uma inovação bacana. Porque assim, tem muita dificuldade. Apesar da relacionamento ser bem melhor hoje, mas tem muita dificuldade. A quantidade de coisas que criam assim é louco. Menos burocracia. Bem menos burocracia. Caraca. É muito burocrático. Assim, a gente já tem o peso de ser empresário e funerário mais ainda, porque é muita burocracia. A gente sempre gosta de falar aqui no final sobre um conselho que você deixaria. A gente fala que
aprender com nossos erros é bom, aprender com os erros dos outros é muito mais barato. E deixa um conselho de que coisa você já vivenciou na empresa. Você fala assim, cara, ali eu errei, eu aprendi. Se eu voltasse atrás, se eu não tivesse cabelo branco, voltasse meus cabelos ainda não brancos, eu não teria feito dessa maneira. A gente fala que a gente erra muito e acerta muito, mas algum que seja relevante para você trazer para a galera que está ouvindo. Cara, assim, eu acho que foi uma coisa que eu teria mudado, seria a entrada no mercado antes. Né? Esse momento de entendimento antes, eu acho que me faltou isso pela idade que eu tinha, pela falta de experiência. Eu teria feito isso mais cedo. Acho que eu não tinha enxergado o que era, o que poderia ser. Era preconceito? Um tabu? Não, era momento, cara. Eu tinha uma outra visão, eu queria ser DJ, cara. Eu não queria saber de funerária. Estudou informática, foi pra DJ. Eu não queria, não era o meu objetivo de vida, né? Eu queria tocar, eu vibrava. Tanto é que eu fiz isso durante muito tempo. Eu fazia as duas coisas ao mesmo tempo, né? Em horários diferentes, obviamente. Mas o que eu queria ser era DJ, era meu sonho. Eu adorava. Ainda toca? Cara, não mais. Nem por hobby, nada? Tentei tocar aí na pandemia, mas, pô, perdi o saco. Na pandemia teve trabalho pra caramba também, né? O que mais aconteceu foi ele morrendo. Então, e aí tem aquelas piadinhas, né? Ficou rico e tal. Cara, foi a época que a gente mais trabalhou. Foi a época que a gente mais... Mas deve ter entregado margem, porque... Pô, eu quase tripliquei a minha operação e quase tripliquei o meu... Tripliquei custo, não. Acho que o meu custo quase sextuplicou, porque tudo explodiu de preço, né? Aconteceu com você. E você não conseguia repassar isso? Impossível repassar. Impossível repassar isso, porque já tinha muita dor ali envolvida. E como que você nega um atendimento no momento de uma pandemia que ninguém sabia o que era? Ah, mas você tem um contrato. Imagina, você paga o negócio durante anos. No dia que você precisa. O contrato diz lá que tem uma cláusula anti-pandemia. E não tava pandemia incluída. Não, tava pandemia. Aí você nega ou você faz? Delicado pra caramba. Então faz. Assim, eu vi mais como uma oportunidade de demonstrar que aquilo ali funcionava do que propriamente dito num negócio de jurídico onde eu tinha um contrato que me garantia. Acho que serviu para humanizar a relação também da funerária, do serviço funerário com a população, né? Lidar com... Uma curiosidade muito pessoal, tô ligado? Lidar com morte todo dia muda a sua percepção sobre vida e morte? Muda. Cada vez mais, cara. Banaliza ou... Não. Firma, né? Não, firma. E tu falou um negócio lá no início que é bacana. Eu trabalho desde 2001. Mas quando é com a gente... É diferente. Meu irmão, aí... O calo aperta no mais forte. Meu irmão, muda tudo. Tudo. Cara, fica perdido. E tu falou assim, veio muito as coisas que aconteceram recentemente que você... Cara, calma aí. Como é que tu tá perdido nesse momento? Tu não sabe pra quem ligar, como fazer. É complicado. A gente passou recente por um momento assim e a gente sabe como é. Chegando ao final desse episódio, cabe muito mais papos aqui. Acho que valeria parte 2 e 3, porque é muito assunto legal. A gente nem falou sobre as coisas, os fatos engraçados, como pedir banda de pagode, já comentou sobre isso. Mas eu acho que valeu pra gente poder trazer luz a esse assunto que, apesar de ser tabu, todo mundo vai passar, né? Seja colaborador, seja familiar, nós mesmos. Esse momento vai chegar. E como business também é legal. E como negócio, porque a gente nunca tinha conversado sobre isso. Do hospital, do plano de saúde, de tudo isso que envolve, de falar sobre isso. E por ser tabu, a gente não conversa sobre isso. Não conversa sobre isso, vira uma ignorância. Não ignorância de ser ignorante, mas ignorância de não saber, né? Então, muito legal a gente ter trazido isso. Eu queria deixar aqui o aconselho, amigos empresários, sigam, né, a Real Pax e você, talvez, no Instagram, para ver lá, meme Fluminense, um pouquinho de negócio. Vamos tentar fazer um negócio, vamos botar um QR Code na tela, Hugo, você tem essa missão. Você não tem seu plano funerário? Faça, vamos botar um QR Code, tente saber mais, entre em contato, vamos botar no final do nosso episódio aqui. O desafio é falar mais no Instagram? Eu tô fazendo lá um perfil profissional até para personificar a marca, né? Boa. Eu curto a ideia. Tem. Aonde a galera te encontra e onde encontra a Real Pax? A Real Pax no Instagram, né? @RealPaxRJ. E meu Instagram agora, muito profissional, é leonardo.realpax.
@leonardo.arrelpax, na televisão, no 0800, né, nas mídias. A gente Vou botar aqui o Sabe o contato. telefone de contato? 0800? Pô, claro, É né? 0800 que ele vai botar aqui. 0800 703 6661. Junto. Galera, você encontra Sharon em sharon.azulay e michel.tawil. Você chegou até aqui, você tem desconto na Blumen? 10% de desconto em todo o site, só botar o cupom Aquele Podcast. Vai lá conferir a coleção de verão, já está lançada, está lindíssima. E é isso, adorei. Compartilha com a gente, compartilha com quem você acha que merece ouvir esse episódio, com quem precisa ouvir esse episódio. Léo, obrigado, irmão, pela sua presença, pelo seu Obrigado. tempo. Foi muito, muito legal. Tamo junto, galera. Obrigado. Valeu.